Recordações da mediunidade. O complexo obsessão. Parte B. A instrução doutrinária, o exemplo, a paciência e o amor são, portanto, fatores indispensáveis ao bom êxito dos trabalhos de curas de obsessão. E não julguemos que qualquer entidade endurecida no erro possa converter-se e arrepender-se rapidamente sob a magia da nossa doutrinação durante uma ou duas reuniões. Elas permanecerão, talvez, frequentando nossos trabalhos a fim de se instruírem e se reeducarem sob nosso contato, conosco fazendo o aprendizado rudimentar para conseguirem novas fases de instrução e progresso. Alguns dali mesmo voltarão a reencarnar sem atingir a espiritualidade. E então, certamente, o obsediado igualmente será agraciado com novos ensejos redentores. Entre mentes, não se conseguirá se o próprio obsediado não auxiliar a cura, procurando renovar-se moral e mentalmente, corrigindo suas imperfeições e reagindo contra as sugestões maléficas do opositor. Pela prece humilde e fervorosa, ele muito conseguirá para si próprio, pois tal procedimento, digno e agradável às leis de Deus, cansará o obsessor, que cedo se retirará, compreendendo que a si mesmo ofende quando procura ofender o próximo. O obsediado, então, muito poderá fazer pela regeneração moral de seu obsessor, o que o elevará em méritos no conceito do mundo espiritual para ele, atraindo as simpatias protetoras. Ainda, de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, convém recordar os trechos seguintes, os quais muito alertarão quanto ao que empreendermos para o citado trabalho de curas de obsessão. São extraídos do prefácio do Pelos Obsediados, no mesmo capítulo 28, item 81. De sua leitura e respectiva meditação, ressalta a necessidade do pleno conhecimento de causa daqueles que se dedicam aos casos de obsessão, consoante acabamos de lembrar. Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante a ação idêntica do médium curador nos casos de enfermidade, cumpre-se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta ação mecânica, mas que não basta, necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, observando a sua educação moral. Pode-se, então, lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, presta o concurso de sua boa vontade e de sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, visto que,
então, longe de secundar, repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Na observação, item 84 do livro Prece, existe também este precioso tópico, pois é bem certo que jamais devemos depreciar quaisquer tópicos, por pequenos que sejam, das instruções doutrinárias. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém. É isto um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Veja-se o Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão. Cumpre-nos acrescentar a essas interessantes observações de Allan Kardec as considerações que se seguem a nós ditadas psicograficamente em resposta a determinadas perguntas feitas por um médico espírita. Tantos são os pedidos de esclarecimento sobre obsessões que recebemos, que não seriam inúteis investigações perseverantes acerca de todas as feições desse terrível flagelo que parece sondar o homem do berço ao túmulo, sob múltiplos disfarces, o que indica o mal existente nos refolhos da sua própria alma, ou consciência, ou ainda da mente. As referidas considerações recebemo-las do espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e são apresentadas ao público a título de estudo e observação, e não como afirmativa cabal, pois não ignoramos que jamais um médium leigo, sempre nas teses que recebe do invisível e desconhecendo fundamentos científicos, poderá afirmar como expressão absoluta da realidade aquilo que obtém por meio da sua faculdade, se não dar ao estudo de adeptos credenciados pela competência e idoneidade de caráter todo o produto da sua faculdade. Eis a pergunta. As doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais, mesmo aquelas que têm substrato orgânico? Resposta do espírito Dr. Bezerra de Menezes. 1. Certamente, meus amigos, com algumas exceções. As exceções podem ser fadiga mental, depressões nervosas ocasionadas por algum fator patológico, impurezas do sangue, sífilis e outras de fácil verificação. A própria loucura de origem alcoólica poderá ter causa espiritual, visto que o alcoólatra poderá ser um obsediado ou atrair a fins espirituais
que lhe compliquem os distúrbios. Todavia, nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão, embora sejam de origem psíquica. O mundo espiritual é intensíssimo e os homens estão longe de compreender sua intensidade. Por sua vez, o ser psíquico, o perispírito inclusive, e acima de tudo, a mente, são potências inimagináveis para os homens. Assim sendo, os sentimentos de um desencarnado atingirão intensidades indescritíveis, se esse ser não for bastante equilibrado ou evoluído para dirigi-las normalmente. A fim de compreendermos o que seguirá, porém, devemos ter em mente que o perispírito é ligado ao corpo físico, na encarnação, pela rede de vibrações nervosas, e a este dirige como potência equilibradora. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos e que no estado de desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo, poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado, desesperado, etc. E assim sendo, ele carreará para o corpo que habitar predisposições para acentuado desequilíbrio nervoso, intoxicações magnéticas que mais tarde redundarão em doença mental, onde até visões do passado em que delinquiu resistirão ao choque de uma possível fadiga mental, de uma emoção forte ou até de excessos de qualquer natureza, inclusive o excesso sexual e até o alimentar. Seu aspecto será o de um obsediado. No entanto, ele é obsediado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana. Se houve remorso, houve crime, delinquência. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará todo o ser e de muitas formas. A mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos pelo sistema nervoso. E eis a doença mental com substrato orgânico, vinculada a problemas espirituais, mas não propriamente a obsessão na sua feição comum. Se se tratar desse paciente pelas vias espíritas comuns, é provável que ele não se recupere, ou, pelo menos, que não se recupere com facilidade, visto que não existe um obsessor propriamente dito. E se evocar um obsessor insistindo na atração, facultar-se-á a possibilidade da comunicação do próprio espírito, do suposto obsediado, que será atingido pelas correntes vibratórias atrativas. Cairá, como que em transe adormecerá e dará a comunicação. Referir-se-á a ele, isto é, ao corpo que ocupa, como se tratasse de outra personalidade, pois é sabido que o espírito de um vivo se comunica em sessões de experimentações, refere-se ao próprio corpo usado à terceira pessoa do singular. Se tais tentativas forem bem planejadas e aplicadas, o tratamento beneficiará o comunicante, visto que ele terá sido doutrinado, evangelizado, instruído, consolado, etc. Pois tal tratamento é usado no mundo invisível para encarnados sofredores e desequilibrados, com muito bons resultados. Se o instrutor encarnado, porém, durante a comunicação entrar a supor um obsessor desencarnado e procurar convencê-lo de tal com assertivas que não se amoldem ao caso, confundirá o comunicante
e ele se retirará assaz, desgostoso e desorientado. Assim, pois, para evitar tal contratempo, convém que os dirigentes das sessões conheçam bastante o terreno em que estão agindo, que disponham de médiuns assaz seguros para transmitirem as instruções dos dirigentes espirituais, indicando as tentativas a serem feitas. As sessões de estudo doutrinário serão de grande utilidade para tais casos se o paciente estiver em condições de frequentá-las. 2. Um suicida poderá renascer em deplorável estado mental, psíquico-físico, cujos distúrbios, as mais das vezes, crescerão diariamente à proporção que o perispírito melhor dominar o corpo, quando não for completamente anormalizado desde o nascimento. Um tiro no coração acarretará enfermidade pré-natal desse órgão. Um esmagamento por trem de ferro ocasionará entorpecimento vibratório do perispírito, dado o violento traumatismo que provoca, e, portanto, plenas disposições no corpo material para o entorpecimento dos músculos, dos nervos e até da medula espinhal e glândulas cerebrais, em encarnação imediata, e assim tendência, quiçá, irremediável para a paralisia, a demência, o retardamento intelectual, etc. Um tiro no ouvido, a surdez, um câncer ou anomalias do aparelho cerebral, quando não as mesmas tendências já citadas, além de uma possível cegueira, pois o cérebro foi afetado pelo suicídio. O cérebro perispiritual ressentiu-se de tais efeitos por meio do próprio sistema de vibrações eletromagnéticas. O envenenamento acarretará enfermidade do aparelho digestivo, alteração do sistema circulatório, dispepsias nervosas, etc. E todas essas origens psíquicas, alterando os centros nervosos e o sistema de sensações existentes no cérebro, se ramificam pelo sistema nervoso, pelo aparelho humano e vão afetar o órgão correspondente ao que, no perispírito, foi assinalado pelo ato anterior do suicídio. Não esqueceremos aqueles que se matam atirando-se de grandes alturas. Esses poderão até mesmo renascer predispostos à loucura e, invariavelmente, serão nervosos, inquietos, terão ataques e serão tidos e havidos como epilépticos, quando suas convulsões e manifestações mórbidas nada mais serão do que vínculos mentais que revivem sensações passadas ao evento de uma contrariedade ou qualquer outro choque emocional. E eis novas doenças mentais vinculadas a problemas espirituais, pois tudo isso, alterando extraordinariamente o sistema nervoso, criou rede de complexos que afetará o bom funcionamento mental, visto que é o perispírito enfermo que está dirigindo um sistema nervoso, que necessariamente se tornou igualmente enfermo. Muitos de tais pacientes dir-se-iam obsediados, mas em verdade não são, senão pelos próprios distúrbios conscienciais e emocionais que arrastam de uma existência a outra. E tanto necessitarão de um hábil psiquiatra, como da reanimadora assistência do mundo espiritual e até da redução moral fornecida pelo Evangelho. 3. O perispírito, meus amigos, é corpo vivo, passível não só de adoecer a mente enferma, mas de refletir também estados conscienciais deploráveis ou sublimes, e os estados conscienciais muito graves poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado. E convenhamos que tal estado até mesmo se retrata no aspecto fisionômico do indivíduo. Todos esses casos, influindo no sistema nervoso, afetarão muitas vezes o cérebro,
uma vez que o primeiro é o veículo natural do perispírito, no estado de encarnação. Daí o fato de os sistemas glandulares do aparelho cerebral humano serem atingidos. Ataques, convulsões, epilepsias, hipocondria, neurastenia e depressões têm origens espirituais, e não raros são casos também fundamentados na obsessão, na sugestão hipnótica obsessora. A sugestão hipnótica nada mais é do que obsessão temporária, quando não for positiva, etc. O tratamento psíquico, em tais casos, será de grande valia, embora não dispense o físico. 5. Viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total e, possivelmente, provocando assédio obsessor dos afins desencarnados. Esses são obsediados por si próprios ou por outrem, porque o desejam. A cura, nesses casos, mais do que nos demais, dependerá deles próprios, ou seja, da sua renovação moral e mental, da prática do bem, da reeducação total que se impõe, sendo, portanto, tais casos muito difíceis de serem removidos. Não percamos de vista que o corpo humano é apenas um aparelho delicado, cujas bactérias e sistemas condutores de vida são dirigidos pelas forças do perispírito, e este, por sua vez, comandada será pela vontade, isto é, a consciência, a mente.